Fala galera, tudo bem? Robson Silva aqui para passar um recado rápido para vocês. Seguindo a máxima da vida de que feito é melhor que perfeito, eu tô vendo muitas dúvidas acontecerem agora no WhatsApp, nos grupos. Hoje é segunda-feira, um dia após a lide, já estamos aqui na Labuta, trabalhando forte a linha Zen e muitas dúvidas estão surgindo em relação à comparação de dieta, composição do produto americano com o produto brasileiro, e eu queria falar para vocês algumas diferenças que eu anotei bem para a gente poder alinhar toda a nossa equipe e vou tentar subir esse vídeo ainda hoje para o YouTube, tá bom? Primeiro, em relação à diferença de composição, o Zen Shape americano tem 120 cápsulas, o Zen Shape brasileiro tem só 60. Porém, já existe uma foto que está rodando o WhatsApp que o Zen Shape americano ele é menorzinho, o Zen Shape brasileiro ele é maior e mais concentrado. Então, nós utilizamos o Zen Shape somente 2 por dia. Um de manhã e um no meio da manhã e um no meio da tarde. Então essa já vai a primeira diferença entre o americano para a galera que está estudando. Outra coisa em relação ao Zenfuse, o nosso shake, tá? Baunilha e chocolate. Ele é mais concentrado, ele é diferente do americano. Então ele é indicado para utilização desde a primeira fase, que é a fase detox. Tá bom? Coisa que no americano não parece que não utiliza. Não tenho certeza, mas parece que não utiliza. Então o nosso Zenfuse a gente já utiliza desde a primeira parte, desde a primeira fase, tá bom? Outra questão é a questão de custo. Custo, quanto tá valendo, quanto tá custando, qual é o preço de venda. Eu fiz algumas anotações. Via de regra, nós teremos 3 programas. O programa para 2 semanas, que é o programa Detox. O programa para 4 semanas, que é o programa que nos fora vendido, já que a gente não tem o Zenfit, que é o nosso aminoácido, que são nosso BCAA, que teve a promessa que vai entrar daqui a 2 ou 3 meses pelo Mark McDonald. Então, um programa de 2 semanas, que é só o Detox, programa de 4 semanas, que foi o que nos fora vendido, que eu vou explicar, e o de 8 semanas, que é o completo. O programa de 2 semanas é só o Detox, só o Detox. A gente utiliza 2 Zen Prime, porque o Zen Prime vem 14 cápsulas para ser utilizada 2 por dia, o que dá exatamente 1 semana de desintoxicação. Mas tem pessoas que querem 2 semanas, que estão intoxicadas pra caceta. Então 2 semanas de desintoxicação, vão utilizar 2 Zen Prime e o Zenfuse o tempo todo. O Zenfuse não, o Zenfuse o tempo todo. Porém o nosso Zenfuse, ele dura 14 dias, tá? Meio mês, 15 dias para arredondar, tá bom? Mas é outra coisa que a gente tem que alinhar. Ele dura 14 dias. Então, nessas 2 semanas de desintoxicação, para esse primeiro plano, vai durar, vamos usar 2 Zen Prime e 1 Zenfuse. Isso vai nos custar R$ 273 de custo e preço sugerido de venda R$ 348, tá bom? Por que preço sugerido? Porque já está no nosso J-Office o preço lá. Porém, a gente tem um produto na mão, a gente é pioneiro, a gente pode praticar, a gente é livre para praticar o preço que a gente quiser, tá bom? Então isso vocês têm que ter sempre em mente. Preço sugerido é sugerido, que nem o nosso Ageless, que a gente vende a 20 a preço sugerido, porém no nosso J-Office ele está um pouco mais baixo para comprar caixa fechada. E tem gente que vende 30, 40, a mesma coisa é aqui a linha Zen. Porém, lembre que a gente é pioneiro, então vamos posicionar mercado top, posicionar o produto no mercado de maneira top como ele realmente é. Primeiro programa, 2 semanas, desintoxicação, 2 Zen Prime. Via de regra, a gente utiliza uma vez só, é 1 semana de desintoxicação. Então vamos para o programa de 4 semanas, que é o que nos fora vendido, que a gente pode adaptar para 8, que é o Zen Project 8. Porém, de 4 semanas, que é o que nos fora vendido, por quê? Porque vem 13 caixinhas, para quem comprou o combo grande, vem 13 caixinhas, que diz lá, fase 1 e fase 2. É a fase de detox e a fase de ignição. Tá? Fase de detox a gente vai utilizar um Prime, 2 Fuse, um Prime e um Fuse, que não chega a ser um Fuse porque dura 14 dias e a detox é 1 semana. Então essas 2 fases vai ser um Prime, 2 Fuse e um Shape. O Shape vai durar 1 mês. Para esse programa de 4 semanas, para quem for vender o programa de 4 semanas, explicar pro cliente que o Zen Shape
pode ser utilizado a partir da segunda semana só que ele dura 30 dias. Então vão sobrar 14 Zen Shapes para serem utilizados durante 7 dias, ao final das 4 semanas. Estão entendendo? Por quê? Porque a gente não utilizou na primeira semana o Zen Shape. A gente só usou o Prime e o Fuse. Fuse desde a primeira semana porque ele é mais concentrado, diferente do americano, tá? Então essa vai uma diferença para quem vai utilizar o programa de 4 semanas, que é aquela caixinha bonitinha, para quem já abriu o seu combo, para quem pegou aquela fila quilométrica e conseguiu sair com o combo na mão, para já começar a trabalhar forte, como a gente já está trabalhando hoje, segunda-feira. Beleza? Esse é o programa de 4 semanas, que fica mais fácil de vender, porque diminui o custo. Vão ter pessoas que vão querer só o de 2 semanas, ou de 4 ou de 8. Eu estou explicando todos para ficar fácil o entendimento. De 4 semanas, um Zen Prime, custo R$ 51,00. Um Zen Shape, custo R$ 120,00, sendo que vão sobrar 14 cápsulas de Zen Shape, uma semana, que a gente não utiliza na primeira. E 2 Zen Fuse, custo R$ 342,00. Isso vai dar um total de R$ 513,00. E o preço sugerido lá na hora pela Paloma, que rolou até uma confusão, foi de R$ 650,00, R$ 651,00. Lembre que você é livre para atuar no preço que você quiser. Eu sugiro 800. R$ 800,00. E por quê? Porque vai ter gente que vai perguntar, pode dividir? Tu vai falar, pode. Aí tu já sabe que 5% tu engole, né? Não vai querer acrescentar. 5% do cartão tu já engole, tá? Então pode dividir? Pode. E aí se eu pagar de uma vez, dá 10% de desconto. Então esse é um valor legal. R$ 800,00, plano para 4 semanas e 10% de desconto pagamento à vista. Isso é o que eu vou atuar, o que eu vou fazer, tá bom? Chegamos, mas o Zen Project 8 tem 8 semanas, tá? E aí, 8 semanas, eu quero fazer o projeto todo. Mesmo sem o FIT, você esqueça, não precisa comentar nada sobre o FIT. O FIT daqui a 2, 3 meses vai entrar no Brasil e aí sim você começa a trabalhar e inserir nos clientes que você já vendeu, beleza? Então, 8 semanas, vamos trabalhar. O que que a gente vai fazer? A gente vai, para 8 semanas, utilizar um Prime. Por que um Prime? Porque é uma semana só de detox. Só que tudo é mutável, gente. Entendam isso. Se a pessoa quiser usar 2 semanas de detox, venda 2 Primes e insira o de 8 semanas junto com o de 2 semanas. Ela vai fazer um projeto de 9 semanas, que seja. Por quê? Porque depois que feita a primeira e a segunda semana, a gente vive numa fase que é um estilo de vida diferente, tá? Então é uma fase que não tem somente mais 4 semanas. Você pode estendê-la durante o tempo que você quiser. Por quê? Quando a gente estuda a questão da nutrição, da dieta, você está livre para comer o que quiser. Óbvio que não pode comer comida lixo, mas pode comer o que você quiser de maneira adaptada. E aí, se você de repente passou um final de semana que meteu o pé na jaca, você tem a autoconsciência para voltar para desintoxicação, passa uma semana de novo de detox, tá? Então tudo é mutável, gente, entendam isso. Mas, seguindo o padrão, explicando a de 8 semanas, vai ser um Zen Prime, 2 Zen Shape, porque cada Zen Shape, diferente do americano que eu expliquei no início, cada Zen Shape vai durar 30 dias, esse do Brasil, mais concentrado, cápsula maior, tá? E 4 Zen Fuse. Por que 4 Zen Fuse? Porque a cada 2 fecha um mês. Então, 2 meses, 8 semanas. Beleza? Preço sugerido, somado todos os custos, R$ 975. Esse é o preço das 8 semanas, tá bom? 4 Fuse, 2 Shapes, 1 Prime, tá? E preço sugerido de venda, R$ 1.236. Sugerido. Minha opinião, R$ 1.500. 800 o de 4 semanas, 1.500 o de 8 semanas, para seguir uma lógica. Óbvio, quero pagar à vista? 10%. Mesmo assim ainda tá bom, bom demais, tá? Quero parcelar no cartão? Engole os 5% do cartão. Você já tá com a margem de lucro boa, tá? Porque se vender o preço sugerido, a pessoa vai querer passar no cartão, você vai ficar, mas eu não vendo, então aumenta 5%, a pessoa já não vai gostar. Então, sugerido, 8 semanas, R$ 1.500. 4 semanas, R$ 800. Beleza?
E aí os produtos são esses, as diferenças são essas. Diferença do americano para o brasileiro são essas que eu falei, do Zen Shape, do Zen Fuse, que é mais concentrado, que já começa desde o detox. Na caixa eu vi uma pequena diferença que vale ressaltar. Na caixa já está sugerindo usar o Zen Shape desde a primeira semana. Porém a gente escutou as lideranças falando de que o Zen Shape entra a partir da segunda. Talvez seja uma falha na caixa, talvez eu esteja enganado. Porém, eu recomendo o Zen Shape a partir da segunda semana. Vamos deixar a primeira semana para desintoxicação sem Zen Shape. E outra coisa que a gente vai começar a inserir é a questão da nutrição. A gente tem que estar com a nutrição encaixada nesses projetos dessas semanas, tá? Não é pura e simplesmente só produto. E não é pura e simplesmente só diminuir comida lixo e... Tem uma nutrição para ser seguida, que vão ter pessoas que vão querer seguir e tem pessoas que não, e a gente vai vender para esses dois públicos. Então, nós aqui de Belém já estamos com o nutricionista da equipe, inclusive, que está pegando todo esse cardápio americano e adaptando para o nosso, porque ninguém vai comer 15 claras de ovos, 1 milhão de pasta de amendoim, essa coisa que é uma realidade de lá. Então ela já está adaptando para a nossa tapioca, para nossa realidade, tá? E aí saber que a fase de detox é uma fase com uma nutrição bem mais rígida, restrita. Tá? A segunda fase, menos restrita. E a terceira fase, menos restrita ainda. Tá bom? Mas para quem não quer ter restrição nenhuma, é aquilo que o Mark McDonald falou. Gente, vocês podem comer tudo que você quiser. Óbvio que não vão encher o bucho de comida lixo. E com restrições, palma da mão, 2 palmas da mão de proteína para os homens, 1 para a mulher, aquilo que vocês já sabem, tá? Então vamos estudar, vamos saber o que falar para os nossos clientes, vamos começar a trabalhar de maneira forte e agora pioneira, trabalhando livre, que ninguém tem esse produto no mercado. Eu vou tentar subir esse vídeo no YouTube, espero muito que, como eu disse, feito é melhor que perfeito, espero muito que tenha agregado alguma coisa. Contem comigo, meus contatos estão todos aí e vocês me encontram em todos os grupos de WhatsApp e vamos pro topo, vamos vender, vamos fazer dinheiro, vamos comprar mais combo para poder ir viajar, para poder estar em Cancún, porque com uma linha dessa na mão, com um produto top desse, eu já comecei meu projeto, quero que você comece o seu, vamos para cima, tchau!